O Rio de Janeiro tem salvação? É uma pergunta interessante. Eu sou o suboficial Marcelo, do canal Fala Praça, e vou mostrar a você o caminho que nós podemos ter para que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil se livre de uma vez por todas dessa monarquia travestida de democracia. Acompanhe aí no canal. Cada notícia que vem de Brasília, não só para o Rio de Janeiro, mas para todos os outros estados. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma DPF, onde proíbe a polícia de trabalhar. E aí a culpa não é de A, B ou C. A culpa é de quem inventou isso. E aí nós falamos tanto de democracia e já passou da hora de nós rediscutirmos a nossa Constituição Federal. E aonde isso chega? A informação que nós temos é essa daqui. Como que o policial trabalha? Com todo esse ativismo, com toda essa interferência, a quem interessa? Temos que rediscutir nossa Constituição. Acabar com isso. Nós temos hoje uma Suprema Corte que ela se mete em tudo aquilo que ela não deve se meter. Esse assunto não pertence a ela. E o que acontece? Aí falamos de democracia. Nós falamos de respeito democrático. E nós temos um parlamento onde a maioria votam as coisas e um partido minúsculo, que é esse PSOL da extrema esquerda, que protege bandido, protege quem não presta, atravessa a rua, vai no Supremo Tribunal Federal e enfia um processo lá e os ministros acatam isso. E a pergunta é: quem está atacando a democracia com isso? Porque se foi votado democraticamente e o parlamento é feito de representantes nossos, o que for votado ali tem que ser acatado. E aí o partido perde, ele atravessa a rua, de maneira antidemocrática, as leis são vilipendiadas. O primeiro passo que nós temos que ter e entender é que com esse parlamento que nós não temos força para isso. É um parlamento fraco, corrompido, vendido. Isso não é segredo para ninguém. Em 2026, temos que escolher pessoas que tenham o culhão de debater isso, de bater de frente com isso. Uma grande proposta para acabar com isso é acabar com essa centralização. Cada estado com a sua Suprema Corte, cada estado com a sua lei. Porque se nós tivéssemos nos seus estados a sua Suprema Corte, aí sim seria a responsabilidade daquele estado sobre isso. Não que vive encastelado em Brasília, que nem pisa no Rio de Janeiro. Porque aí eu faço um desafio. Se essas pessoas acham que eu estou errado, eu faço um desafio. Peguem os seus carros, sem avisar ninguém, venham no Rio de Janeiro e erram uma rua. Vão entender na prática que isso aqui não é mais território brasileiro. O Rio de Janeiro ele não é mais território brasileiro. Então já acabou isso. Nós temos que ter gente forte lá. O povo sabe disso já. Eu podia pegar um caminhão de informações aqui de resposta do povo para colocar, mas eu separei rápido para vocês entenderem que o povo não aceita. Eu vou falar mais. Eu não achei um que concordasse com isso. Preste atenção.
difíceis de se resolver. Nós temos que ter pessoas capacitadas para isso. Porque é muito fácil se resolver. Porque se nós tivermos cada estado com a sua Suprema Corte, o cidadão brasileiro, ele vai escolher onde ele quer morar. Não copiamos tantas coisas dos Estados Unidos? Copiemos isso também. E aí nós teríamos em Brasília uma corte para aquilo mesmo que ela é feita. Nós enxugaríamos na nossa Constituição Federal. O primeiro passo é enxugar a Constituição Federal. E temos lá uma corte apenas constitucional. Não uma corte de decisão, de poder de polícia, que está tudo ao contrário. Cada estado com a sua Suprema Corte. E aí o cidadão brasileiro escolhe se a Suprema Corte que estivesse aqui no Rio de Janeiro, ou que estiver no Rio de Janeiro, compactue com isso aí. O nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. Aí sim ele vive aqui, pô. Agora, se o cidadão brasileiro achar que ele deve ir para o outro estado, atravessar a divisa para o outro estado, aonde no outro estado, se alguém roubar um celular, ele vai ficar 20 anos preso, sem progressão de pena, sem auxílio preso, sem nada. Se ele cometer um latrocínio, ele vai ficar prisão perpétua. Um outro estado com presídios privatizados, onde o preso vai trabalhar. E o dinheiro que ele produzir ali vai ser feito uma poupança para ele, para quando ele sair, cumprir a pena dele, acabar a pena dele, ele tem o dinheiro para ele se sustentar, para ele fazer um investimento nele. São várias ideias que existem que as pessoas podem colocar em prática. Mas a pergunta é, quem quer fazer isso? Porque as pessoas que estão hoje no poder, as pessoas que estão encasteladas em Brasília, as pessoas que estão lá, os políticos profissionais, eles não querem isso. Porque o caos gera lucro. E na hora que nós, como sociedade, começarmos a entender isso e falar assim, não, essa batuta não é do lado de lá. Essa batuta é do meu lado de cá. Eu coordeno, eu povo coordeno isso. Eu povo escolho. E temos que prestar atenção em mais algumas coisas. Vivemos em uma democracia, né? Temos que ter a liberdade de falar. Eu não sou obrigado a acreditar em que ministro A, ministro B ou ministro C fale. Eu não sou obrigado a acreditar na urna eletrônica. E falam que é um assunto proibido, que não pode falar. Por que não pode falar? Que sou eu que pago isso, é você que paga isso. Toda essa farra com o nosso dinheiro, somos nós que pagamos e nós não podemos falar. Nós temos o direito, nós temos a obrigação de cobrar. Eu quero voto impresso, sim, porque eu não confio nessa urna. E é um direito meu confiar ou não. Assim como é um direito meu acreditar em Deus ou não. E as pessoas são ateus. Tem ateu e tem gente que acredita em Deus. E é um direito da pessoa acreditar ou não. Confiar ou não. Eu creio em Deus. Mas o meu vizinho ou alguém da minha família pode não acreditar em Deus, no direito que ele tem. Eu não confio na urna eletrônica, meu vizinho ou alguém da minha família tem o direito de acreditar na urna eletrônica ou não. Isso não é um assunto proibido. Proibido é proibir o povo de falar isso. Essas pessoas, elas não têm o direito de fazer isso. Porque elas não produzem nada, são funcionários públicos. Eles estão lá sentados nessas cadeiras e nos devem satisfação. Eles têm a obrigação de nos dar satisfações. Está tudo invertido, está tudo ao contrário. E vou repetir aqui, nós estamos à beira de tomar um outro golpe. Nós temos ministros debatendo sobre semipresidencialismo.
ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem o direito de debater isso. Ele não é político para isso. Quer fazer isso? Pendura a toga, se candidata, seja eleito e vai para o parlamento falar sobre isso. Ele não tem o direito de fazer isso. Que a opinião dele não nos interessa. Então, se atentem, porque depois não adianta ficar dentro do ônibus lotado, dentro do trem lotado, dentro do metrô lotado, reclamando. Não adianta fazer isso. Adianta se atentar, abrir os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Deus nos deu o direito disso aqui, de falar. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de nos calar. Só Deus. Deixo a todos aqui a minha melhor continência e a minha melhor saudação. Os.